No Desastre Lidere é um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, ética e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo num material que é, fascinante e, à primeira vista, até um pouco intimidador. É um documento da Agência Internacional de Energia Atômica sobre liderança em emergências nucleares. Mas calma, o nosso foco é bem específico. A gente vai destrinchar um capítulo só, o capítulo 5, que é sobre comunicação interna durante uma crise. A nossa missão aqui é simples: pegar esses princípios pensados para os cenários mais extremos que existem e tirar lições práticas de liderança que servem para qualquer crise. Exatamente. O que eu acho incrível nesse tipo de documento é isso. Quando você tira o jargão nuclear, o que sobra é pura psicologia humana sob estresse. O contexto ali é uma usina, mas sabe, poderia ser a sala de uma empresa em crise. Totalmente. Ou a coordenação de uma equipe de resgate, qualquer projeto que saiu do controle. Os princípios de como a informação tem que fluir de forma clara quando o caos se instala, eles são universais. Certo, então vamos começar pelo básico que o guia estabelece. Ele divide a comunicação nos seus elementos fundamentais, e a gente sempre pensa que é só alguém falar e o outro ouvir. Mas a estrutura que eles propõem é bem mais robusta, né? Muito mais. São 6 componentes que formam um ciclo, e se um deles falha, todo o sistema pode desmoronar. O primeiro e talvez o mais crítico é a fonte. Quem origina a mensagem. E aqui já vem a primeira grande lição, né? A credibilidade da fonte não se constrói na hora da emergência. Ah, boa. Se a equipe não confia na liderança em tempos de paz, essa confiança não vai aparecer do nada no meio da crise. É um trabalho de longo prazo. Ou seja, a confiança é tipo um recurso que você vai acumulando antes de precisar usar. Faz todo sentido. E depois da fonte, que é quem fala, vem o que se fala. A mensagem. Isso, a informação em si. O guia diz que ela tem que ser útil, oportuna, consistente e, claro, correta. Mas aqui tem um ponto interessante. O excesso de informação pode ser tão paralisante quanto a falta dela. Bombardear as pessoas com dados que não são relevantes só aumenta o ruído e a confusão mental. Interessante. E o terceiro elemento é o canal. O meio pelo qual a mensagem viaja. Sim, seja o rádio, o telefone, um grito no corredor. E o ponto crucial é que os canais que a gente usa todo dia são frágeis. Numa crise, a energia pode acabar, o celular pode ficar sem sinal. Por isso, a necessidade de ter planos B, C, de ter canais de comunicação redundantes. Isso me faz pensar que hoje, com WhatsApp, Slack, e-mail, a gente tem mais canais do que nunca. Mas talvez isso só aumente a chance de falha, né? E a sobrecarga de informação. Alguém pode ver a mensagem crítica no Slack, mas o outro só estava olhando o e-mail, por exemplo. Exatamente. A proliferação de canais, se não for bem gerenciada, cria mais pontos de falha. Ter clareza sobre qual canal é oficial para qual tipo de informação é parte do planejamento. E isso leva a gente para o quarto elemento. O receptor. Não adianta a mensagem ser perfeita se quem recebe não consegue processar. A gente precisa adaptar a comunicação, lembrando que a pessoa na outra ponta pode estar exausta, assustada, num ambiente super barulhento. A empatia vira quase um fator técnico, basicamente. E os 2 últimos elementos fecham o ciclo. Exato. O quinto é o efeito, ou seja, a intenção. A mensagem é só para informar ou é para que alguém faça uma ação imediata? Isso tem que estar explícito. A temperatura está subindo, é uma informação. Feche a válvula X agora, é uma ação. E por fim, o sexto. O feedback é a confirmação de que a mensagem foi não só ouvida, mas compreendida. Comunicação em crise não é um monólogo, é um diálogo de confirmação constante.
Ok, essa é a teoria, o cenário ideal, mas a realidade de uma crise é o oposto disso, né? O guia fala bastante sobre as barreiras que simplesmente destroem esse ciclo de comunicação. E é aí que o documento fica brutalmente honesto. Ele as divide em barreiras internas e externas. As externas são as mais óbvias: barulho, equipamento quebrado, interferência no rádio. As barreiras humanas. Um técnico júnior pode ter medo de questionar uma ordem de um gerente sênior, mesmo que a ordem pareça errada. E, acima de tudo, as emoções. O estresse agudo, ele degrada a nossa capacidade de raciocínio. Sob pânico, a gente ouve o que quer ouvir ou simplesmente não ouve nada. E tem a questão da sobrecarga de informação que você mencionou antes. O documento usa o acidente de Fukushima como um exemplo disso, certo? Sim. E é um caso de estudo muito forte. Os gerentes que eram responsáveis por mais de uma usina lá no complexo de Fukushima Daiichi foram, assim, literalmente soterrados por um tsunami de dados. Eram relatórios de status, alarmes, leituras de sensores, pedidos de ajuda, tudo chegando de vários reatores ao mesmo tempo. Nossa, que pesadelo! O resultado foi a paralisia. A informação que deveria ajudar virou um gargalo que atrasou decisões críticas. Eles não conseguiam mais distinguir o que era sinal do que era ruído. É a imagem perfeita do caos. Então, sabendo que essas barreiras existem e que a sobrecarga é um risco real, como se constrói um sistema que consegue resistir a isso? O guia deve oferecer algumas estratégias. Oferece, e são muito práticas. A primeira que me chama a atenção é sobre quem deve comunicar. O documento sugere que os especialistas técnicos, os engenheiros brilhantes, muitas vezes não são os melhores comunicadores, ainda mais sob pressão. Sabe que essa ideia de ter comunicadores dedicados me parece um divisor de águas, porque a gente tem essa imagem do líder técnico genial que resolve a crise sozinho, mas o documento sugere que essa mesma pessoa pode ser péssimo em explicar o que está acontecendo de forma clara e calma. É uma separação de papéis, né? Fundamental. É uma separação de papéis que salva vidas. A ideia é ter pessoas treinadas em comunicação, idealmente com algum conhecimento operacional para entender o contexto, que façam essa ponte. Isso libera o especialista técnico para fazer o que ele faz de melhor, analisar o problema e achar a solução, sem ter que se preocupar em traduzir informação complexa a cada 5 minutos. E nesse ponto, o guia é bem direto sobre o papel da liderança. Não basta delegar a comunicação, o líder tem uma função central ali. Uma função que não dá para transferir, o documento fala em estabelecer uma política de voz única. E aqui vem uma das lições mais difíceis para líderes, a necessidade de centralizar a mensagem. É um antídoto para o caos que surge quando várias fontes oficiais começam a se contradizer. Um diretor diz a situação está sob controle, enquanto um gerente diz estamos enfrentando um problema sério. Essa inconsistência destrói a confiança na hora. Entendi a ideia da voz única, mas isso não cria um risco de gargalo? Se toda a comunicação precisa passar por uma pessoa ou um time pequeno, isso não pode deixar a resposta perigosamente lenta. Essa é a tensão fundamental e é uma ótima pergunta. Não se trata de uma única pessoa aprovar cada mensagem. Trata-se de garantir que todos os porta-vozes operem a partir da mesma base de fatos, da mesma mensagem central. A liderança não microgerencia cada palavra, mas define a estratégia e as prioridades. E o guia dá um exemplo brilhante de simplicidade. No contexto nuclear, uma mensagem central poderia ser: mantenha um núcleo coberto com água. Uau! É uma frase curta, simples, que qualquer um entende e que define a prioridade absoluta. Todas as ações têm que convergir para esse objetivo. Exatamente. Em qualquer crise, o líder precisa definir qual é a sua versão de mantenha um núcleo coberto com água. É a âncora que estabiliza toda a equipe no meio da tempestade. E falando da equipe, o peso não está só nos líderes. O documento fala de habilidades que todos precisam ter. Ele menciona algumas técnicas específicas. Sim, e são técnicas que vêm de ambientes de alto risco, como aviação, salas de cirurgia. A mais importante é a chamada comunicação de 3 vias. É um protocolo muito simples, mas poderoso. Eu digo para você, fecha a válvula B. Você responde, entendido, fechando a válvula B. E eu confirmo, correto. É quase como um aperto de mão verbal. Garante que a instrução não só foi ouvida, mas corretamente interpretada antes de ser executada.
Parece óbvio, mas imagino que num ambiente caótico, essa é a primeira coisa que se perde. É a primeira coisa que se perde e a que causa os piores acidentes. É um protocolo contra a má interpretação. Outra técnica é a repetição de mensagens vitais. Sob estresse, nossa memória de curto prazo é péssima. Não hesite em repetir as informações mais críticas várias vezes por canais diferentes para garantir que elas sejam absorvidas. Ok, então temos as pessoas e as habilidades. Mas e a infraestrutura? As ferramentas que apoiam essa comunicação toda? O guia trata a infraestrutura como um sistema de suporte à vida. Não é um luxo, é essencial. E a lista de boas práticas é um verdadeiro manual. Começa com o básico: linhas de comunicação claras, pontos de contato primários pré-definidos. Na hora da crise, ninguém pode perder tempo procurando o telefone de outra equipe. E as ferramentas em si? Ferramentas visuais e de baixa tecnologia são surpreendentemente eficazes. Quadros brancos para mostrar o status geral da situação, visíveis para todo mundo, checklists impressos para que ninguém pule um passo crítico por causa do estresse, até modelos de comunicação pré-formatados para a pessoa só precisar preencher as lacunas. O objetivo é sempre o mesmo: reduzir a carga cognitiva da equipe. A energia mental tem que ser gasta resolvendo o problema, não pensando em como se comunicar. E é aqui que o exemplo de Fukushima volta, imagino, mas como um não faça isso. Exatamente. O guia recomenda ter um ponto de contato único para a comunicação com o mundo exterior. Uma das grandes falhas em Fukushima nos primeiros dias foi que múltiplas fontes dentro da organização estavam falando com o governo e com a imprensa, muitas vezes com informações desencontradas. Isso gerou uma enorme confusão e minou a credibilidade da resposta como um todo. Centralizar a comunicação externa é vital. Tudo isso, as pessoas, os processos, a infraestrutura, tudo precisa ser amarrado num plano de comunicação. Mas isso me soa como um daqueles documentos que ficam na gaveta juntando poeira. E esse é o maior perigo. O guia enfatiza que o plano tem que ser um documento vivo, um organismo que é testado, treinado e atualizado o tempo todo. Ele o divide em 3 fases. A primeira e mais importante é a preparação. É o trabalho feito na calmaria. Listas de contatos atualizadas, rascunhos de comunicados para diferentes cenários, definição clara de quem são os porta-vozes. É como treinar para uma maratona. O trabalho de verdade acontece meses antes da corrida. E a segunda fase, durante o evento. Durante o evento, o plano vira o roteiro. Ele dita os protocolos para coletar e registrar informações de forma sistemática, quem ligou, que horas, o que foi dito, dita a frequência dos relatórios de status e, crucialmente, inclui um sistema para contabilizar todo o pessoal. Uma das primeiras perguntas em qualquer crise é: tá todo mundo bem e em segurança? Um bom plano tem um processo para responder isso rápido. E depois que a poeira baixa, a fase pós-evento. A comunicação não acaba ali. De jeito nenhum. Essa é a fase do aprendizado. Envolve criar uma narrativa honesta e completa do que aconteceu, focando no que funcionou e no que falhou na comunicação. Onde a mensagem se perdeu, qual canal falhou, qual protocolo foi ignorado. Esse feedback é o ouro. É o que permite que a organização revise o plano e saia da crise mais forte e mais resiliente. Certo. Depois de destrinchar tudo isso, se fôssemos resumir as lições mais importantes para um líder que está agora enfrentando qualquer tipo de crise, quais seriam os pontos essenciais que a gente pode tirar desse material? Acho que a gente pode sintetizar em 5 grandes lições. A primeira é a mais fundamental. Construa credibilidade antes da crise. Como vimos no início, confiança é a moeda da comunicação. Se ela não existe nos tempos normais, não vai dar tempo de criar no meio da emergência. É resultado de transparência e confiabilidade no dia a dia. A segunda, imagino, é sobre consistência, a tal da voz única. Sim, a segunda é: adote uma voz única. Garanta que as comunicações oficiais sejam consistentes. Designe porta-vozes, alinhe a mensagem central e centralize o fluxo de informações. A inconsistência é o combustível do pânico. A terceira parece ser sobre clareza sob pressão.
Menos é mais. Exato, simplifique e reforce. Em momentos de estresse, a capacidade cognitiva das pessoas diminui drasticamente. Mensagens complexas se perdem. Use linguagem simples, protocolos como a comunicação de 3 vias e não tenha medo de repetir as informações vitais. Lembre-se do exemplo poderoso: mantenha o núcleo coberto com água. Qual é a sua frase? A quarta lição é sobre as ferramentas. Não deixar a comunicação ao acaso. É tratar a comunicação com a seriedade que ela merece. Então, a quarta lição é: planeje a infraestrutura como um sistema de suporte vital, não é um detalhe secundário. Canais de backup, quadros brancos, checklists, isso não é legal ter, é equipamento de emergência, tão crítico quanto um extintor de incêndio. E a última, que amarra tudo isso. Não adianta ter o plano e as ferramentas se ninguém sabe usar. E essa é a lição final. Treine a comunicação como uma habilidade. Comunicação eficaz em crise não é instinto, não é carisma, é uma competência técnica que precisa ser praticada até virar reflexo. Simulações, exercícios, é isso que cria memória muscular que vai funcionar quando a pressão for real. Em resumo, o que esse documento nos ensina é que a comunicação que salva uma organização numa emergência não depende do improviso de um líder heróico. Depende sim de sistemas robustos, planejamento obsessivo e prática disciplinada. É sobre construir essa resiliência da comunicação muito antes de a crise sequer aparecer no horizonte. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para quem nos escuta. Pense na organização com a qual você tem mais familiaridade, seu local de trabalho, seu time, até seu grupo de amigos. Se essa organização enfrentasse uma pressão extrema amanhã, como os sistemas de comunicação resistiriam? E mais importante, qual seria o elo mais fraco dessa corrente? Aquele que você poderia começar a consertar hoje. Este foi o No Desastre, Lidere. É um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, éticas e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O No Desastre Lidere está disponível no Spotify e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro